Será que não vai fazer diferença nenhuma? Ok, pessoal, bom dia. Bom dia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu li recentemente. Está em novembro, né? Outubro e novembro não foi muito, posso garantir. Eu não tô conseguindo ler tanto quanto eu gostaria. Por mim, eu passava dias lendo, vocês sabem, o dia inteiro lendo. Vamos falar sobre alguns dos livros que eu li recentemente, em outubro e em novembro. Vamos falar primeiro de Aileen, ou meu nome era Aileen, eu acho que esse é o nome em português, da Otessa Moshfegh. Bom, divertido. Eu acredito que eu tenha dado 4,5 estrelas. Eu devia ter anotado quanto foi que eu dei. Eu gostei bastante do final. Eu senti que ali, o início do livro, como muitos livros da Otessa Moshfegh, tem uma parte lenta, que você fica meio entediado. E nesse livro é o início. Quer conhecer os personagens e realmente entender o que tá acontecendo e a vida da Aileen e tal, né? Porque ela contando sobre a vida dela e sobre como ela fugiu de casa, fica um pouco chato, um pouco repetitivo. Você vai aprendendo sobre a vida dela e ela conhece uma colega de trabalho de repente. E aí as duas criam caos juntas. Ela meio que é convidada por essa amiga a se colocar em uma situação caótica. E aí ela foge da cidade onde ela morava antes. Aileen da Otessa Moshfegh. Eu recomendo pra quem gosta de um drama de mulheres fazendo coisas erradas. Eu adoro uma mulher fazendo uma coisa errada, então é claro que eu gostei desse livro. O próximo livro que eu li foi físico e eu comprei por pura sorte num sebo aqui da minha cidade, o sebo Elemental, que foi Eva, da Nara Vidal. É uma escritora brasileira. Eva conta sobre o relacionamento dessa mulher, Eva, com a sua mãe. E a mãe tinha um relacionamento muito abusivo com a Eva, de achar que ela era a personificação da Eva, da história do Jardim do Éden, querendo dizer assim, que ela deu esse nome pra menina e marcou a menina com pecado, sabe? E aí, desde então, ela foi muito benzida na vida dela, sabe? Muitas pessoas tentando tirar o demônio do corpo dela, esse tipo de coisa. É intenso, é pesado, muito sobre isso, mas aí ela cresce. A gente já tá vendo o ponto de vista dela depois dela fazer os seus, acho que 40 ou 50 anos de idade. Ela não fala mais com o filho, ela tá divorciada, ela traiu o marido, muita coisa que acontece. E aí ela fica meio obcecada por uma vizinha. Não é bem uma vizinha, é uma mulher. Ela fica meio obcecada por essa mulher. E aí é que a história realmente começa a andar. Mesmo assim, enquanto a história não entra nesse momento, assim, de personagem principal fazendo alguma coisa, né, pra mover a história dela, nesse momento que a gente tá lendo, mesmo antes disso, é muito interessante de ler. Eu grifei várias partes do livro, várias frases interessantes, assim. Dá pra comparar esse livro, assim, a uma obra da Lígia Fagundes Telles ou da Clarice Lispector, no sentido, assim, de que é uma história sobre uma mulher. Ela tá num momento caótico, né? Ela tá alterada de alguma maneira, os sentimentos dela estão alterados. Nesse caso aqui, a gente começa com o luto dela de quando ela perdeu a mãe. A gente vai pra outros níveis desse luto, dessa insanidade pós perder a mãe. Intenso. Ela, eu pretendo guardar, não pretendo levar pro sebo, nem levar pra outro lugar, nem dar pra ninguém, a não ser que eu sinta assim que eu conheço alguém que se encaixaria perfeitamente nesse livro. Aí eu daria com as minhas anotações dentro e tal, pra pessoa ter a experiência, né? Outro livro que eu li depois de Eva foi Nighttime is My Time, da Mary Higgins Clark. Eu não gostei desse livro. Eu achei ele muito grande. As letras são pequenininhas. Eu não gostei. Eu achei que ele foi muito longo pra história que ele queria contar. Porque a gente tem muitos personagens e todos esses personagens se tornam suspeitos na história. Basicamente, a gente tá seguindo a nossa personagem principal, que é a Julie... Não. Jean? Jean. É isso mesmo, dá. E ela tá sendo perseguida por um homem. Vários colegas de classe dela, da mesma turma, da mesma panelinha que ela da infância, foram assassinadas, mas a polícia não considera várias dessas mortes assassinato. Eles acham que a maioria delas ou foi acidente ou foi suicídio. O pessoal não fala que elas foram todas assassinadas, mas quando várias pessoas que se conheciam e estudaram na mesma sala de aula morrem em ordem, praticamente, a gente começa a duvidar. A gente tá seguindo ela nessa reunião com o pessoal da turma dela do ensino médio, e o pessoal é suspeito, todo mundo é chato, todo mundo ganharia alguma coisa com a morte dessas meninas. A gente vê o ponto de vista do assassino várias vezes. É chato,
É chato. Não, eu não acho que adicione nada à história, não faz a gente questionar quem é ele, por que ele fala desse jeito. O que tem a coruja, que a coruja é o símbolo dele. Porque eu não tô nem aí. Eu literalmente tava lendo e ele falava é coruja, porque eu sou a coruja. E era tipo, eu não tô nem aí, querido. Infelizmente, não ligo. Vamos passar pra próxima, porque eu terminei assim, me forcei a terminar pra descobrir quem era o assassino. E ok, seguimos em frente. Depois disso, eu li no Kindle Territory of Light, da Yuko. Como é que é o nome dela? Yuko Tsushima. Lindo, dramático. O tipo de história japonesa, escrita por japoneses que eu adoro. Que é estranhamente pessoal e você, às vezes, lê e você sente que você tá lá com as pessoas. É incrível. Eu não sei como eles fazem isso, mas eles conseguem. Eu me inspiro muito nesse tipo de escrita, eu gostaria de ser capaz de escrever dessa maneira, porque eu acho incrível o que eles fazem. De simplesmente colocar você num lugar com um personagem. Não parece que você tá simplesmente lendo um relato, parece que você tá lá em tempo real com aquela pessoa naquela cena. Muito estranho. Não sei como eles fazem isso. Territory of Light, da Yuko Tsushima, é sobre uma mãe e a filha dela que se mudaram para um apartamento gigante, com janelas enormes. A luz entra no apartamento de um jeito lindo. Eu acho que esse é o verdadeiro motivo do livro se chamar Territory of Light, que significa território da luz ou território de luz. É muito bem iluminado. E no terraço do prédio, o chão reflete a luz do sol. Então, tipo, você literalmente fica cego com o brilho do sol no chão. Então tem muita luz ali. É basicamente sobre a história dela lidando com o ex-marido e essa filha. O fato, assim, de estar sozinha e ao mesmo tempo tendo que lidar com uma filha, né? E dramas de ser mãe, ter que trabalhar e ficar doente e não ter energia pra fazer metade das coisas que você sabe que é obrigada a fazer. E, tipo, dar graças a Deus quando a sua filha faz amizade com a menina que mora ao lado e os pais dela estão sempre em casa, então ela fica sempre com a menina que mora ao lado e é maravilhoso, sabe? E a culpa, né, de, tipo, eu deixo a minha filha quase todo dia na casa do vizinho e eu a adoro. E é muito bom. A história é maravilhosa. Simples, porém muito pessoal. Você tá lá com ela. Outra história, e eu acho que a última desse vídeo, foi The Factory, ou A Fábrica, da Hiroko Oyamada. Oh, meu Deus, eu escrevi uma história me inspirando nessa história. Tamanho, assim, eu gostei muito dessa história. E eu quero dar 5 estrelas agora. Eu acho que eu não dei 5 estrelas quando eu terminei o livro, porque o final foi muito abrupto. Parecia que ela queria simplesmente terminar e não sabia como. E não sabia que frase usar pra dizer o que aconteceu no final, porque no final tem meio que uma metamorfose bem interessante, mas ela faz parecer uma coisa que simplesmente aconteceu num piscar de olhos, ninguém percebeu, todo mundo ignorou, seguimos em frente e acabou o livro. E você fica assim, não, eu não passei as últimas 80 páginas estudando animais que não existem pra você simplesmente acabar com o livro sem mais nem menos. Mas é isso que acontece e é isso que ela faz. A fábrica é sobre três novos funcionários em uma fábrica. Uma menina que, tipo, acabou de sair de vários empregos de meio período, ela não sabe no que trabalhar, ela só quer, tipo, vou mandar meu currículo e vou ver se alguém me aceita, a fábrica aceitou ela. Um outro rapaz, praticamente com o mesmo problema, trabalhava em escritório, não tava mais afim, conseguiu um emprego na fábrica como leitor e corretor. Ele corrige arquivos na mão mesmo e manda a versão corrigida para outras pessoas que também vão ler e também vão verificar a correção. E o terceiro homem, ele tá ali pra estudar musgo na fábrica. E ninguém nunca explica pra ele por que ele precisa estudar o musgo da fábrica. Tipo, a planta que nasce da umidade da fábrica, ele tem que estudar. E ele fica nesse trabalho por décadas. Ele, tipo, se aposenta lá. Continua escrevendo a pesquisa, continua pesquisando, tipo, literalmente faz anualmente uma caça pelo musgo com crianças, ensinando sobre os tipos de musgo na natureza da fábrica. Ninguém fala pra ele um motivo dele precisar coletar essas informações. Ele simplesmente, esse é o trabalho dele. Eu adorei essa história. Mas o final é meio... ok, sabe? Mas é mais um exemplo, e até um exemplo mais forte do que em Territory of Light, The Factory. A gente tem ainda mais essa coisa assim do... parece que você tá lá. Parece que você tá conversando com um amigo sobre
uma coisa que aconteceu. Você tava lá e você tá lembrando com ele, tipo, ah, é, você... Tipo, eu não esqueço uma cena que eu acho que eu até reescrevi no meu caderninho, eu deixo do lado da cama, porque eu achei muito bem escrita a cena, em que um dos colegas de trabalho, ela tá num jantarzinho happy hour, ali com os colegas de trabalho, e um deles pergunta, não, o que você tá achando da fábrica, o que você tá achando do trabalho aqui? E ela fica tipo, eu não sei por que ela me perguntou isso, eu não entendo o motivo dela ter me perguntado isso, o trabalho é fácil, o dinheiro é fácil, e eu tô feliz. Então eu respondi pra ela que eu gostava do trabalho. E comi um pedaço de carne que infelizmente estava cru. E é tipo, eu sei, estava lá, eu sinto que eu estava lá. Então, tanto que eu escrevi uma história baseada nesse livro. Tipo, eu escrevi uma história que eu demorei alguns dias pra escrever, ela ficou bem longa. Ela não ficou completa porque eu senti que faltou a motivação, faltou mostrar realmente a personagem principal desenvolvendo carinho pela comunidade onde ela estava. Porque nesse livro, The Factory, a fábrica é como uma comunidade. É como um grande ciclo, uma grande cidade, sabe? As pessoas parece que vivem ali dentro e não precisam de nada de fora. E aí eu queria emanar essa energia na minha história. E eu acho que eu encontrei um começo, meio e fim, mas nesse meio eu não consegui botar o motivo da nossa personagem principal, o motivo da minha personagem principal não querer ir embora e não querer abandonar aquele povo e aquele lugar e aqueles costumes que ela aprendeu a conviver, sabe? Então isso é algo que, quando eu for reescrever essa história em algum momento, vou pegar, vou ler, vou reorganizar e reescrever e colocar mais detalhes e mais cenas dentro dela. Eu com certeza vou observar essas partes e pensar melhor em como, da onde vem o amor que ela sente por esse lugar, porque não é só do trabalho. Não pode ser só do fato dela trabalhar lá, né? Esses são todos os livros que eu li recentemente, além, é claro, do que eu venho falando pra vocês, que foi Um Conto para Ser Tempo, né? Que eu terminei recentemente, então eu resolvi não incluir nesse vídeo. E agora eu tô lendo Kitchen, da Banana Yoshimoto. Eu tô gostando, mas eu li tipo 6 páginas e parei. Tentei pra ler, mas eu vou ler, eventualmente. Esses foram todos os livros que eu li recentemente. Me digam se vocês já leram esses livros, qual é a opinião de vocês. Se vocês tiverem qualquer sugestão de livros pra mim também, é claro, sou todo ouvidos. Se vocês gostaram desse vídeo, desse estilo de vídeo também, me digam nos comentários. Eu nem sei ainda, quando eu tô gravando isso aqui, eu nem sei em que canal eu vou colocar esse vídeo. Então, vamos ver. Vamos ver. Vocês me digam vocês o que vocês acham, porque eu ainda não sei. É isso então. Tô cozinhando aqui, meu Deus. Escorrendo só. Tchau!